champion of the world! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Resistiu. Eu sou o João e hoje está novamente comigo só o Lucas. O Alex não quis vir porque ele falou que o UFC cometeu um crime esse fim de semana, um card de luta de peso pesado, mas o Lucas, por incrível que pareça, apareceu, hein, para comentar Fight Night, mas já sei onde está a pegadinha aí. Próximo fim de semana tem um evento numerado, né, Lucas? Tá ansioso por esse evento, né, ou não? Rapaz, eu tô ansioso aí, as duas lutas aí principais aí, a principal e a co-principal estão aí soltando faísca. O pessoal tá achando aí que o trash talk do Borrachinha vai arrasar, que ele vai matar o Adesanya, mas vamos deixar isso pra preview mesmo, né? Se bem que a galera já deu uma decepcionada depois do vídeo que foi divulgado pelo Valide, que os dois se encontram, o Adesanya fala que o Borrachinha tá muito forte, tem que ser magro que nem ele, tapinha no ombro, aí assim não colabora, né? Se o americano tem a novela de testosterona que é o WWE, por que o brasileiro não pode ter o UFC? Um enredo, história, roteiro e tudo. Mas enfim, vamos para esse evento agora, Woodley versus Colby versus Woodley. Que o mal venceu, né, Lucas? Foi triste, hein? O Covington fez eu torcer pro Woodley, que é tipo o anti-herói, mas mesmo com a minha torcida vela preta, acabou que o mal encontrou um caminho e acabou quebrando a costela do Woodley, que tava levando aquela luta ali. Não, né? Quem não acha isso, que arrume argumentos para dizer que o Woodley não estava levando aquela luta, né? Tava levando bastante golpe, mas o povo tá a mãozinha de travesseiro, então ele não tava sentindo nada, né? E eu sempre pergunto para você e para o Alex o destaque do preliminar, mas hoje eu vou começar dando meu destaque. Eu sei que depois você vai malhar o cidadão também, né? Que é o Chris Tognoni, que esse árbitro, a segunda semana seguida, o rapaz tá fazendo caquinha, né? Fazendo merda 2 semanas seguidas, hein? A primeira foi a da semana passada, que o cara levou um golpe na barriga legal, foi nocauteado, ele mandou voltar, né, que foi o Ed Herman, e o Herman acabou finalizando. E essa agora, a Sarah Alpar foi nocauteada com uma joelhada legal, ele parou a luta, eu achei que tinha acabado, que a Rose Clark tinha vencido, mas não, ele foi ver se tinha cortado muito, fez a Sarah voltar para apanhar, né? E foi praticamente o que tinha acontecido com a Pedrita contra a Yamazaki, né? A escola Yamazaki de arbitragem tá forte, né? Esse sim merecia ser extirpado do UFC, né? O UFC não pode fazer isso, mas pode pressionar a comissão atlética, né? Só lembrar que o Yamazaki, há quanto tempo não é mais árbitro de nenhuma luta do UFC, depois que ele quase ocasionou o óbito da Pedrita, né? E você, Louco, o que você acha dessa interrupção? Uma merda, né? Cara, assim, olha, eu fico abismado como é que ele faz uma interrupção daquela, faz a lutadora que não tinha condições nenhuma voltar e acaba, pelo menos dessa vez, a Jessica Rose Clark conseguiu liquidar a fatura, mas é desnecessário, né? Fez aquela sangueira desgraçada ali no octógono, né? Pra quê, né? A pergunta é essa, pra quê, né? Falta sentar ali, pegar ali os árbitros, fazer uma reciclagem, mostrar as regras para eles, né? A gente fica abismado que a gente vê quando acontece um fato desse aí, e acho que até dá para a gente comentar ali um exemplo de arbitragem que teve ali no Cerrone ali, que foi descontado um ponto, mas ao mesmo tempo nesse evento, no começo do evento, o mesmo evento, o árbitro faz uma pataquada dessa, né? É falta de uma reciclagem, falta de sentar ali e rever as regras, né? Então já está bastante tempo essas regras unificadas e não tem desculpa. Lucas, nesse caso aqui, eu sou a favor da reciclagem para outros árbitros. Se fosse por mim, você que iria para a rua mesmo, né? Sem perdão. E você está muito bondoso e caridoso, está tomando o lugar do Alex, né? Só lembrando, falou que o John Jones era incompreendido, mas vamos seguindo. Agora sim, vamos. Fala seu destaque do preliminar, Lucas. Se tratando de luta, qual foi o cara que te agradou mais nesse card preliminar? Teve bastante luta, né? Nossa, teve coisa pra caramba, né? Cara, eu vou dizer que um destaque aí interessante foi o Randy Costa, né? Que fez aquele nocautaço com um chute alto que o Jorney Nelson demorou um bom tempo ali para levantar, né? O cara chegou aí
e conseguiu pegar o Journey na saída e não teve o que fazer, né? O cara simplesmente caiu ali e já fizeram a interrupção porque não tinha condições de continuar, né? E foi um destaque interessante aí com esse kart. A gente já tem até vários karts com bastante finalização, né? É interessante aí ver um nocaute aí estreando aí à noite, né? Também teve o Tyson Nan, né? Que deu um nocautaço ali no Rivera. Acho que é Rivera o nome. Tem tanto Rivera já no UFC que é difícil chamar os caras pelo sobrenome, mas gostei aí do desempenho do Randy Costa e tá em uma sequência aí de 2 vitórias, dois KOs. Eu acho que é um cara interessante para ficar de olho, né? Ah, sim, Lucas. E o meu destaque, eu vou destacar o Misak Bektic e o Damon Jackson, né? O Bektic que já há bastante tempo a gente acha que ele vai virar alguma coisa, que é um prospecto, que é isso e aquilo. E eu não vou falar que ele teve o menor QI desse card, porque depois a gente vai lembrar algum lutador que superou ele muito, né? Mas no primeiro round ele foi ameaçado algumas vezes com finalização, né? De ser finalizado. Conseguiu escapar e estava de certa forma amassando o Damon Jackson, mas no fim acabou sendo finalizado, né? E o Jackson teve perto dessa finalização algumas vezes e provou mesmo que o Bektic não era o prospecto que achavam que ia virar. Até mesmo achei que ele chegaria um pouco mais longe, chegaria a ser ranqueado, mas pelo jeito parou pelo caminho, né? Ficou por aí mesmo, né? E o Damon Jackson já foi do UFC, saiu, foi para a PFL, agora voltou e levou um atraso nos rounds iniciais, mas conseguiu sair com a vitória, né? E agora a gente vai pro card principal, Lucas. É a primeira luta, Kevin Holland e o Darvin Stewart. Tem algo a pontuar sobre essa luta, Lucas? Ou passa já pro filé mignon do card? Cara, merecia o Stewart a vitória, mas não acho muito injusta a vitória aí do Kevin Holland. Quando eu vi a luta a primeira vez, eu dei a pontuação pro Stewart. Geralmente não gosto de rever a luta, porque fica mais fácil para pontuar. Eu gosto de ter aquilo fresco na minha cabeça e pontuar e achar quem venceu assim, né? Mas eu acho que dava para dar vitória pro Stewart mesmo. Mas também não foi um gafo o Kevin Holland de perder, né? Porque para mim ele ganhou o primeiro, mas claro, o segundo foi parelho, mas eu dei pro Stewart. E o último não teve nem contestação, né? O Darren Stewart venceu claramente, né? Agora, na próxima luta, a gente tem a Mackenzie Dern versus a Randa Marcos, né? A Randa Marcos que tudo que ela não poderia fazer com a Mackenzie era se embolar no chão, mas a Mackenzie vai, dá um chute, escorrega, e o que a Randa Marcos olha e fala? Ah, vou entrar na guarda dela pra bater, vou amarrar ela aí. Eu sou o wrestler, tá pensando o quê? Vou amassar ela, vou amarrar. Foi lá, ganhou um show de tentativa de finalização e uma raspagem, e a Mackenzie só não levou o braço pra casa porque a Randa Marcos é elástica, hein? Aquele braço ali esticou e não foi pouco, hein? E o pior é que ela não tava fazendo nem cara de dor, né? E a Mackenzie é uma daquelas poucas que no MMA a guarda praticamente é proibitiva, né? A não ser que seja no caso da Mackenzie, que ela é perigosa tanto por baixo, tanto por cima. E a Hannah Marcos pagou pra ver e acabou sendo finalizada, né? Lembrou a Hannah Cifers também, que foi fazer Golden Power com a Mackenzie, né? Outra querida, né, Lucas? Como é que eu posso falar? A saudosa Hannah Cifers, né? Para apontar um pouco sobre a Mackenzie, que na época, antes ela ter a filha, ela vivia saindo de academia, teve uma academia até que não quis que ela treinasse lá, porque ela não se dedicava e não poderia levar o nome da academia, acabou saindo, e depois que ela teve a filha, eu achei meio que ela ia levar a carreira como estava levando antes, mas o que se mostrou foi que a Mackenzie chegou na melhor forma dela e mudou de campo, né? Acabou tendo uma desavença ela, o marido dela e o antigo técnico dela, o treinador dela, e tá treinando agora com o Jason Parillo, que criou o box do BJ Penn e do Michael Bisping, entre outros, né? Então, ela tem tudo para ela melhorar na trocação, mas se eu fosse ela, quem sou eu, né, pra falar isso? Mas se fosse a Mackenzie, não deixaria a trocação de lado, mas investiria mais no jogo de queda, implementaria um wrestling nesse jogo dela, porque, né, sempre que as meninas vão oferecer a queda a ela e vão tentar entrar na guarda dela para fazer um grau de empalme ativo, né? Quando subir mais o sarrafo, as meninas vão ser mais boas em evitar as quedas, né? E se ela focar nessa de trocação não é o ponto forte dela. E para ela colocar o ponto forte dela em prática, tem que ter o wrestling para derrubar, né?
Porque senão vira alguns jiu-jiteiros que não conseguiram ter tanto sucesso porque fica tentando puxar pra guarda e não tem a técnica pra derrubar, né? E você, Lucas, gostou da Mackenzie? E o que você acha na próxima luta, se caso a Randa Marcos e a Hannah Cifers não sejam demitidas, caso as duas? Cara, eu acho um bom casamento aí. Se a Hannah Cifers não tivesse sido cortada ou estiver na lista de próximos cortes, né? A Randa Marcos conseguiu aí encostar o cartel, né? 10 vitórias, 10 derrotas, só falta 10 empates, né? Por enquanto ela tem um ali, então acho que foi no contest, na verdade. Mas assim, cara, a Dern faz tempo, né, que a gente não vê aquela Dern que ficava 3 quilos acima do peso, né? Aquela Dern ali que parece que só treinava uma semana antes, né? Achei que foi bem interessante essa evolução, né? O pessoal criticou muito ela, que ela voltou muito rápido. Eu também acho que ela voltou do parto muito rápido, mas acho que ela voltou levando mais a sério, né? Pegou ali a Amandinha, né? A Amanda Ribas, que é uma das maiores prospectas da categoria, né? Acabou não casando o jogo, né? Mas se recuperou e tá vindo de 2 vitórias aí bem acachapantes, tanto com a Saifes quanto com a Marcos, né? A Mackenzie, ela tem essa deficiência em jogo de queda e acaba que as oponentes vão para a melhor parte do jogo dela, né? A Mackenzie deu o chute, caiu, a Randa Marcos cresceu o olho e não demorou 10 segundos, foi raspada, né? E a Cyphers foi a mesma coisa, se embolou ali, caíram juntas, né? Então, no chão, a Mackenzie Dern ali, ela nada abraçada, né? Então, eu sempre digo, né, que o palpite mais fácil do evento é Mackenzie Dern por finalização, né? E sobre ali, só pra gente terminar, né, de falar, a Mackenzie até falou que estava tão tranquilo que ela estava pensando em uma finalização que nunca tinha sido usada no UFC para ela ganhar esse mérito, né? A Marcos não conseguia fazer nada ali e a Mackenzie virava o braço dela para um lado, virava para o outro, nada de bater, botou o pé no pescoço dela tal, e nada da Marcos fazer nada, né? Então chegou uma hora que ela conseguiu uma torção, a Marcos não aguentou, né? E a Mackenzie saiu aí com os méritos. Eu acho que tá na hora dela pegar um nome melhor na categoria, né? Algum nome ranqueado, porque essas meninas aí de trás aí, cara, não rendem nada contra ela, né? Então vai ter que pegar alguém que tenha inteligência de não ir pra guarda, né? Ah, isso mesmo, Lucas. E se for de subir um pouco o sarrafo, né? Pegar umas meninas mais gabaritadas, né? Só para lembrar que a Randa Marcos não era ranqueada, né? Era mais uma luta para dar uma moral maior para Mackenzie. A Mackenzie agora tá é a 15ª do ranking, né? Agora vai ter que dar um passo à frente e não tem para onde correr, né? Tem que dar o próximo passo e tentar alçar voos maiores na categoria, né? E ali vai ser poucas meninas. Eu acho que ela ameaça, acho não, tenho quase certeza que ela ameaça até a campeã, caso ela queira rolar no chão com a Mackenzie, né? E não é uma boa ideia nessa categoria fazerem isso, né? E certeza que serão poucas as meninas depois daqui em diante que vão pensar em fazer isso contra a Mackenzie, né? Que ela cair e a pessoa entra na guarda, né? Só olhando a luta aqui, a luta da Gadelha caiu, né? A Gadelha aparentemente está livre, a luta não foi remarcada. Quem sabe não põe uma Gadelha e uma Dern se quiser acelerar as coisas com ela. Ou se não, uma Tessia Torres aí ou uma Angela Hill, né? A Vina Jandiroba eu acho que é um bom valor também para a categoria. Eu não casaria agora com a Mackenzie, né? Que é É uma perigoso inovação. pra Mackenzie se embolar com ela, porque a Jandiroba também é muito habilidosa, né? No chão. Mas aí, Luquinha, sinto te decepcionar. Acho que a Jandiroba não vê a cor. É a Tem mesma, isso, né? A a disparidade, mesma né? época que falaram que o Olenik tinha chance de finalizar o Verdun. Eu falei, sem finalizar o Verdun, a faixa preta de jiu-jitsu do Verdun tem que ser caçada e tomada dele, né? E a gente viu quando foi pro chão que aconteceu. Mas agora, Lucas, eu vou conversar com você, vou começar por você aqui, ó. Johnny Walker versus Ryan Spann, porque você é um cara mais habilidoso com as palavras, mais compreensivo. Descreva para mim a atuação de Ryan Spann. Não dá mais para chamar de prospecto, o rapaz na categoria, né? Ou dá ainda. Não, ele é prospecto a Anthony Smith, Anthony Johnson e os demais amiguinhos chamados Volkov de Game Plan, né?
o cara que consegue tentar roubar o posto, né, e consegue entregar uma luta ganha, onde mais 2 ou 3 golpes ali era o suficiente. Um cara que conseguiu mapear ali e pegar todos os momentos que o Walker se aproximou com o cruzado, querer entrar em jogo de queda com um cara que tá tonto, um cara que é maior do que ele, claramente mais forte que ele, e conseguir deixar ali a cabeça exposta, merece, acho que é um prospecto ali para o chapéu de burro do MMA, né? Desculpa o palavreado, ainda mais ele que mora longe, eu posso falar à vontade que não é igual o Sakai que pode descobrir onde é que eu moro, né? Mas o Spam, cara, olha, eu acredito que depois dessa aí ele tem que ali pegar Ô Lucas, só uma coisa. Se fosse você, não contava com isso não, porque pode ser que o Sakai passe seu endereço pra ele, tá? Já tá sabendo, Sakai. É. Mas só pontuando aí sobre essa luta aí, o Johnny Walker novamente mostra que é tipo um atacante, né? Tem ali um poder de nocaute muito forte, ele tem umas mãos muito pesadas, uma movimentação ali ofensiva muito boa, porém é um cara que não tem a mínima noção de distância dos oponentes, né? Então, no primeiro encontro ali, o Spam um pouco mais, o encontro mais franco ali, ele conseguiu dar um chute baixo no Spam, já tomou o primeiro cruzado, já catou um cavaco, caiu no chão, depois conseguiu se entrar em confronto de novo. O Johnny Walker acho que deu um direto ali no Spam e o Spam deu outro cruzado de novo. O Johnny Walker catou mais um cavaco, caiu no chão de novo. E deu no que deu, né? O Spam fez aquele gameplay excelente. Eu acredito que ele tava tonto, não tem uma desculpa melhor. Tô falando do Spam, né? Porque quando está tonto, entra no automático. Acredito que o automático dele era: vou derrubar o Johnny Walker aí, e deu no que deu, né? E agora vamos ter que aguentar aí o Johnny Walker querendo que aumente o hype dele, coisa que não vai aumentar, porque depois dessa vitória aí, esse copo bem vazio para ele, eu acho que tem que sentar, ver os fundamentos aí novamente, porque não vai ser todo dia que ele vai encontrar um spam, né, na vida, né? Se bem que a categoria ajuda, né? Lucas, Lucas, sinto te decepcionar, mas pelo que eu vi da entrevista pós-luta do Johnny Walker, que ele falou que escorregou e que já corrigiu os erros dele, isso não vai acontecer, né? E vamos pro Spam, né, que tá fazendo eu repensar em parar de chamar o Volkov de burro, né? Porque se o. Pra quem não sabe, o apelido do Ryan Spam é o Super-Homem, né? Se do Super-Homem dos quadrinhos da DC, o ponto fraco dele é a Kryptonita, o do Ryan Spam é o QI, né? Porque o que ele fez ali só demonstra que o QI de luta ali tava bem longe, né? Porque ele deu dois knockdowns no Johnny Walker, né? Ali era para ligar o senso de urgência, né? Aquele instinto assassino, farejar sangue e ir pra cima para finalizar a luta, né? Mas não, o cara dá 2 knockdowns e o que ele pensa? Vou entrar em queda. Não, beleza, esse é o ponto fraco do Walker, mas estava com o cara já rendido, deu 2 knockdowns, né? E ele tentou uma vez uma queda, conseguiu sair, o Johnny Walker conseguiu sair, ele tentou a segunda após o segundo knockdown, aí foi aí que ele foi nocauteado, né? E, e você falou do Johnny Walker, Lucas. Eu acho que o Johnny Walker tá bem próximo do teto dele, hein? Porque ele já ganhou do Misha Cirkunov, mas treina com ele, né? Que é o 10º. O Nikita Krylov, que é o 9º. E o Anthony Smith, apesar de eu ter todas as minhas ressalvas com ele, eu acho que se o Johnny Walker der essas brechas pro Smith, ele não passa. E o Ozdemir também é um cara que foi nocauteado pelo Prochaska, mas é um bom striker e há pouco tempo venceu o outro que tá em quinto lugar, que é o Rakit, né? Eu acho que pegou até o Misha, do Misha Cirkunov, que tá treinando com ele, que é o 10º, do 9º pra cima, esse mole que se o Johnny Walker der com esses caras, os caras vão capitalizar em cima e não vão deixar ele ter essa reviravolta não, né? Porque ali era pro Spam ficar de pé e tentar encaixar a mão, que era pra matar o Johnny Walker já, né? Pra encerrar a luta. E o Walker, que nem eu tinha comentado antes, vai ficar, me parece, no momento se ele der um salto de evolução daqueles grandes que muda a carreira, a lá Rafael dos Anjos, vai ficar aquele cara que mata ou morre, né? Quando ele começou a luta, ele começou indo pra cima com tudo, e ele acertou um direto no Spam e um low kick que o Spam sentiu,
Só que aí o Spence já entrou em queda, né? Aí vai virar aquele cara que é lá Vitor Belfort, né? Ou mata ou morre. Não existe cozinhar a luta, medir distância, ter meio termo, né? Ou nocauteia ou é nocauteado. E que nem eu falo sempre, é praticamente proibitivo o Johnny Walker ter 2,6 metros de envergadura, uma das maiores da categoria. A envergadura dele, inclusive, é maior do que os dois que vão disputar o cinturão do meio pesado. E não conseguiu utilizar, né? Ele foi daquele chute frontal, meio displicente, e acabou sendo apanhado, né? E ele não tem aquele jogo de perna, o cara não mexe a cintura, não mexe a cabeça, ele vai pra cima, socando e aí e uma hora ou outra ele vai cair, né? E igual o John Jones, que é sempre um querido, né, Lucas, também, que colocou no Twitter que parecia briga de bêbado, né? Briga de bar. E ele não deixou de mentir, né? Que a luta foi bem estranha mesmo, uma coisa de louco, né? Pelo menos foi Emocionante, emocionante, né? O Johnny Walker perdendo ganha, a luta é emocionante, né? Contra o coreano, Tem esse mérito. o coreano só ficou dançando depois da luta, tirando barato com ele, né? A mais morna dele foi contra o Krylov, né? Mas, enfim, tem que ligar o sinal de alerta do Johnny Walker, né? O que eu acho que ele não vai fazer, né? Que pra ele tá tudo bem, né? Agora, na próxima luta, teve o Khamzat Chimaev e o Mishat. O Chimaev, que se pediu o Dana White em casamento hoje, ele casa amanhã, né? Porque o Dana White tá encantado e devido às guardadas proporções é pra estar mesmo, né? O Chimaev, o Mishat entrou mais preocupado com a queda do que com as mãos. O Chimaev encurralou ele e acertou um golpe limpo, seco, e o Mishat caiu já morto, né? E o Mishat também parece que o Chimaev entrou na cabeça dele, né? Durante a pesagem, nas coletivas, ele falou que a faixa preta dele não era nada, que ele era fraco, que ele foi finalizado pelo faixa marrom, que é o Jack Hermanson, né? Então, parece que o Mishat entrou meio que borrado ou se preocupando muito com a queda, né? Que o Chimaev falou que ia dominar ele. E depois que o Chimaev estreou na Ilha da Luta, eu fui ver as lutas dele, né? Que eu fiquei meio impressionado, fui ver as lutas dele. A última luta uma luta que eu vi que ele não tinha amassado o cara nem finalizado nem nocauteado no Golden Pound foi outro cara que era do wrestling, de sambo, que ele nocauteou em pé, né? Um nocaute brutal, meio parecido com esse, com um golpe só. E naquela época a trocação dele parecia bem rudimentar, né? Mas dessa vez não deu para ver muito, mas pelo menos ele tem a calma e a paciência, né? Não foi um mata-cobra, um overhand que definiu a luta, né? Ele olhou, ficou medindo a distância, medindo e foi cirúrgico e preciso, né? E o Mishat, né? Não é lá o devorador de mundos, mas teria um jogo de solo para complicar a vida do Chimaev, né? Mas nem isso o rapaz conseguiu, né? 17 segundos e agora ser campeão de 2 categorias pro Shimaev é o limite, né? Daqui a pouco ele tá no meio pesado aí, tentando terceiro cinturão. Porque ele falou que bate Usman e a Adesanya na mesma noite, né? Já embarcou no trem do hype, Lucas? Ou tá na estação ainda pra entrar? Meu amigo, eu não tava no hype, né? Mas eu vou torcer o braço aí e dizer que o hype deu uma subida aqui, né? Eu acreditava, sim, que o Shimaev ia vencer essa luta, né? Em que um nocaute, mas um nocaute daquele clássico de ground and pound, mas, cara, o Mishaert acho que ficou muito feio para ele, né? Ficou falando ali que o Shimaev não ia ter condições de enfrentar o Demian Maia no mês que vem, mas ficou claro que o Shimaev poderia ter enfrentado o Demian Maia em seguida, saiu o Mishaert e entrava o Demian Maia, porque foi assim, foi um nível ali o nível de precisão do Shimaev foi incrível, né? Um golpe e uma queda, né? Não estou dizendo que ele é uma mão mais pesada ou o melhor striker que existe, mas realmente o jogo dele entrou na cabeça ali do Michaert e o cara estava todo preocupado, dava de ver ali que ele estava mais preocupado em não perder do que ganhar, né? Pode parecer aí que isso aí é redundante, mas faz uma grande diferença, né? Ele estava querendo não passar vergonha e foi muito pior, né? Não ficava preocupado com as quedas, não viu a mão chegar, tanto que ele nem esboçou nenhum tipo de reação, né? E um direto, o cara caiu e abraço, né? Agora o Shimaev, o céu é o limite, né? Então o Dana White já está dizendo que se ele quiser pegar alguém mais à frente de minha mãe, pode pegar. Então o hype agora tá nos céus, ainda mais que o menino maconha acabou amargurando uma derrota e uma lesão, né? Então o Dana White está botando todas as fichas no Shimaev
E olha que dependendo ali do casamento ali para um top 10 ali, eu acho que até poderia ser justo para ele pegar um cara ali no top 10 ou se não querem ainda colocar ele assim em teste à prova, pegar um cara ali, um top 13, top 14 da categoria, eu acho que ele merece com bastante mérito, né? Ah, sim, Lucas. E o Shimaev aí tá virando estrela, né? Porque o cara ele fala com o público lá uma parte da Rússia ali, do Cáucaso ali, que é os países ali, a Chechênia, da questão, e o cara é muçulmano, né? Tem um Oriente Médio inteiro de possibilidades para ele, como é pro Khabib, né? E esse cara aí não precisa nem vender nos Estados Unidos, né? Vendendo naquela região lá tá mais do que bom, né? Vídeo Khabib, que virou estrela no mundo árabe. E o Shimaev pode seguir esse mesmo caminho, né? E você falou o Michat falou que ele não conseguiria lutar com o Demian. Maluco, do jeito que o Shimaev bateu ele, dava para fazer isso mais 5 vezes durante a noite, né? No intervalo de 10 minutos, né? Ou Não deu pro então, cheiro. ou então pegar o Shimaev e o Colby, que não suaram muito, e fazer uma segunda rodada, né? Porque o Misha se encurralou na grade e não deu para ele, né? Mas enfim, vamos acompanhar o Shimaev, né? E caso ele perca, mais do que normal, mas o cara vem mostrando uma frieza, uma habilidade muito grande para a quantidade de luta que ele tem, né? Que o Shimaev não é aquele cara que é malandro de octógono, que já tem bastante tempo, sabe as malandragens, os atalhos do octógono, né? Como cozinhar a luta, fazer alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, vamos para a próxima luta. Nico Price versus Donald Cerrone, né? E o Cerrone agora é a prova mais viva que o tempo é cruel, implacável e inevitável, né? Fazia muito tempo que o Cerrone não pegava um cara desranqueado e pegou agora. E no primeiro round eu achei que ele ia sucumbir, né? O Nico Price sentou pressionando ele, acertando tudo que jogava nele. E o Cerrone meio que ficou acurralado, né? O Cerrone não gosta de ser pressionado. Mas mesmo assim ele conseguiu sobreviver, mas eu acho que sobreviveu mais que o Nico Price deu uma queda no ritmo e no gás e não conseguiu pressionar ele mais, né? E o Cerrone, geralmente ele passava da tempestade inicial contra adversários que não tinham tanto holofote ou que paravam de pressionar ele conseguia dar conta dos caras, né? E dessa vez agora o que deu para ver do Cerrone foi que ele tá lento, né? Ele chegou à idade e o tempo de resposta do Cerrone tá deteriorado, não tem mais aquele tempo de resposta, né? Tanto é que o Nico Price deixava umas brechas para ele contragolpear e ele não conseguia contragolpear, né? E o ponto forte dele, que é o chute, sempre chegava depois que o Price subia a guarda, né? E se fosse nos tempos áureos do Cerrone, 2, 3 anos atrás, eu creio que ele teria dado conta do Nico Price, né? E outra coisa que fazia o jogo do Cerrone mais brilhante ainda era a facilidade e a fluidez que ele conseguia fazer os combos, né? Só ver aquela luta dele contra o Alexander Hernandes, aquele combo que ele vai no Hernandes, que ele vai na cabeça, no corpo e um chute alto. Mesma coisa com o Matt Brown e ele não consegue mais, né? Ele falou que só volta a lutar ano que vem, mas o Dana White falou que ele que ele tem que repensar, parar de talvez se aposentar, repensar a carreira. E dessa vez eu concordo com o tio Dan, hein? Não seria nada mal, já apesar de já terem lutado Rob Lawler e Donald Cerrone, fazer uma luta para os dois se despedir do esporte e fechar com chave de ouro, né? Caso o Cerrone não queira, vai ter que fazer aquele circuito lá semi-aposentado, né? Pegar caras compatíveis, até o Massaranduba, um cara mais compatível que ele, né? Com ele, o Diego Sanches, um cara assim ou outro, porque se insistir na carreira e pegar os garotões aí, né? E o Nico Price não é nada de outro mundo, né? Vai servir de escada, né? Porque se o Cerrone insiste em colocar e colocam ele contra um Geoff Neal Magny, um Vicente Luque, esses caras vão, pelo que a gente viu, vão passar o carro pelo Cerrone, né? Ainda mais os caras que são da trocação, aí é dano desnecessário. Nessa altura do campeonato, o Cerrone vai fazer 38 anos, né? E é um cara que sempre foi assíduo, sempre gostou de lutar e tá na hora de repensar a carreira, né? Somando kickbox, uma luta de boxe, o cartão do MMA é mais de 50 lutas e dano é o que não falta na carreira do Cerrone, né? E você, Lucas, vai aposentar o Cerrone também? Dessa vez eu tendo a concordar com você, tá? Cara, antes de eu pontuar sobre a minha opinião aí sobre essa possível fim de carreira de Cerrone, eu tenho que levar em consideração que
que tem naquele olho do Cerrone? Parece que tem um imã. Que caraca, mano. Toda luta, ou ele lesiona o olho, ou alguém enfia o dedo no olho, ou os dois enfiam o dedo e ele lesiona o olho. É incrível. Não sei o que acontece, se o pessoal quer machucar ele de alguma forma, ou são displicentes mesmo, mas toda luta tem alguma coisa com o olho do Cerrone, né, cara? Não sei se ele vai virar um Michael Bisping no futuro, porque, olha, é incrível, né? Mas Ah, Lucas, só uma sobre. coisa, é assim, que nem você falou, ele fica toda coçando aquele olho e às vezes só pelo nariz, né? Mas esse Cerrone já é antigo, geralmente ele começa a levar golpes limpos, ele começa a se sentir incomodado, né? Ele demonstra o incômodo, né? Fica visível. Não, isso é realmente, ele acusa, né, que é a linguagem, né, ele acusa os golpes, né, mas, assim, uma coisa, assim, que eu tenho que pontuar é que o Cerrone também nunca rendeu muito, né, na categoria dos meios pesados, né, ele é um cara que sempre se deu melhor Dos ali meios, no meio, dos meio médios, isso, Lucas. meio médio, desculpa, nos meio médios, né? Então ele sempre se deu bem na categoria dos leves, né? E agora na categoria que ele claramente tem uma desvantagem aí física, né? Só ver o Price aí, o tamanho do Price comparado com ele, né? E o peso da idade, né? Além da desvantagem física, a idade está pesando muito aí pro Cerrone, né? A quilometragem é altíssima, é um cara que em média faz 3, 4 lutas por ano, isso é um negócio absurdo, porque entra de um campo e sai do campo e já entra de novo, né? O corpo E não se recupera, né? você falou isso, Lucas, teve anos aí que o Cerrone fez 5 lutas, né? E o Cerrone é aquele cara que ele treina full time, né? Ele divide o tempo com os esportes radicais dele, essas coisas, aí falam, se o João lutou uma semana, 2 semanas antes, precisa de alguém para substituir, para luta não cair. Chama quem? Chama o Cerrone, né? Ah, sim, o funcionário número um, né, da empresa, né? O cara, se não me engano, é o cara que tem mais vitórias ainda até agora, né? Mais Isso. vitórias por finalizações e tal, né? Então, o cara, ele é o funcionário número um, né? Mas é aquilo, né? Eu acredito que o UFC, se quiser, não precisa aposentar ele, mas casa umas lutas mais melhores assim pro Cerrone, né? Porque ele é o tipo de cara que se aposentar vai sentir aquela coceira para voltar, né? Então é melhor dar umas lutas que sejam compatíveis aí com ele, mas eu concordo contigo. O Cerrone estava muito mais lento aí do que o costuma ser, né? O Price deu aquela pressão, o Cerrone sobreviveu, né? Mas vou pontuar que ele sobreviveu a essa luta porque o gás dele sempre foi bom, né? Então ele tem um bom condicionamento físico, né? Então ele, para mim, ele quase tomou um 10-8 ali no primeiro round, só não tomou porque o Price diminuiu totalmente o ritmo e o Cerrone começou a dar uma crescida, né? Mas os combos dele já não são os mesmos, ele está muito mais estático, está mais acertável, né? Então a gente vê na trocação que o Price acertava ele e ele tentava contra-golpear e não estava pegando os contragolpes, né? Então eu acredito que o Cerrone está fazendo certo em esperar um tempo aí, e eu acredito que o UFC podia dar essa colher de chá aí e dar uma lutinha aí mais tranquilo, um Rob Lawler, esses caras aí que já estão no famoso bico do corvo, né? Um Sanches, né? Um cara Até mesmo o que Demian, casa né, em luta. Lucas? E eu pensei no Demian, né? Mas tem que ver como é que vai ficar esse imbróglio aí do Demian, né? Mas seria justo pro Demian mesmo também, que o Demian vive pedindo um veterano, só bota um moleque novo para ele, né? Então eu acho que poderiam casar assim lutas interessantes aí para ele poder se encaminhar ao final da carreira, porque como tu falou, é um cara com nome que vai só servir de escada e o que ele mostrou nas últimas, vamos colocar as últimas 3 lutas aí, se bem que o Anthony Pettis ainda foi razoável, tá mostrando que ele tá na decrescente, né? Já faz um bom tempinho, né? E se falou do UFC trabalhando, Lucas, o que eu acho o Cerrone, pelo que ele falou, que ele vai fazer 38 anos ano que vem, né? Ele falou que ia ficar, se eu lutar ano que só ia voltar a lutar ano que vem, porque tinha que repensar a carreira dele, essa foi a pior atuação dele, mas na cabeça dele ele não pensa em se aposentar, né? É aquele risco dele, mas continua lutando pelo UFC, ou talvez os caras não rescindam o contrato, ou acaba o contrato, aí qualquer outro evento vai querer, né? Principalmente um. Não tô nem falando do Bellator, principalmente o Barry Knuckle, né? O açougue humano lá. Meu E ver o Deus. Cerrone, Cerrone não foi campeão, mas é um cara querido pra cacete pela galera.
Tem uma puta história no evento aí, um funcionário do MMA parar num bare knuckle da vida é deprimente, né? Mesma coisa serve, por exemplo, pro Johnny Hendricks, né? Que é ex-campeão do UFC e todo mundo sabe quem é o Johnny Hendricks e o cara foi lutar lá no bare knuckle, né? Mas enfim, Mano, o meu cowboy Deus. tem que dar uma repensada na carreira, né? Ah, Lucas, agora sim, o prato principal. E você que eu sei de fonte digna que você estava na sua sala ouvindo Tyler Woodley cantando rap e torcendo por ele para encaixar aquela mãozada do diabo no Colby Covington, né? Mas não foi dessa vez, né? Essa luta aqui é para provar que a vida não é justa. Às vezes o mal vence o bem. A vida não é uma história em quadrinho, é um filme de super-herói. A vida é assim, ó. Tyron Woodley sendo lá amassado e espremido pelo Colby Covington durante 5 rounds e depois, ao receber uma queda, fraturou, quebrou a costela, né? Então, essa aqui serve para você dar algumas lições de vida, por caso você queira falar para uma criança que a vida não é justa, né? Falar o babaca, vai ganhar, ó. Mas o que você achou dessa luta, Lucas? E o Woodley? Careca também falou para ele repensar a carreira, que talvez se aposentar, né? O Woodley, eu vou falar a real, das outras que ele fez, essa aqui ele não fez muita coisa, mas essa aqui eu ainda achei o Woodley melhor do que contra o Usman do que contra o Durinho. Pelo menos ele acertou uma mão boa no Kobe ainda, um Superman Punch, que foi o auge da luta contra do Woodley na luta. E fora isso, Da ele ficou luta na grade inteira, lá. né? A luta inteira, fora isso, ele ficou lá na grade sendo amassado. E teve o Woodley na grade, aí aparece o Dana White. Tipo, o Dana White deve estar pensando, puta que pariu, por que esses dois pra luta principal? Ele tá com a cara virando pro lado assim, que não tava com saco nenhum pra ver, né? Mas eu ia falar que o Woodley, eu não comparo com o caso do Cerrone, apesar que ele tá pegando a Elite, né? Só que as carreiras são diferentes, né? E o Woodley, eu acho mais que. Como eu falei, eu acho que dessa ele foi melhor, foi menos pior do que das outras vezes. Isso, né? Porque contra o Duran ele não fez nada, contra o Usman, nada também. Nessa aqui, pelo menos, ele tentou uma vez ou outra explodir, fora que ele ficava mais ameaçando o Kobe com a mão pesada de direita, né? E eu acho que o Woodley tem que ver se baixar o nível de competição. E tem que dar, se for fazer isso, tem que dar um encaixe de jogo diferente para ele, né? Porque se derem outro grappler para ele, é isso que vai acontecer, né? Shimaev. Do Dá o Shimaev para Shimaev. ele, talvez aconteça pior, né? Porque o Woodley, como Pets, ficou o Usman foi o primeiro, que como o Rafael dos Anjos escreveu o manual para ganhar do Pets, o Usman foi lá e escreveu o manual para como ganhar do Woodley, né? Aí o Durinho foi lá, escreveu também, passou a limpo, tratou o Woodley de forma pior, e agora veio o Kobe e deixou mais explícito, né? Por exemplo, se o Woodley vai e pega o Leon Edwards, por exemplo, a chance de isso se repetir é bem grande, né? Mas Até com talvez se derem. Chiesa, talvez. Talvez até com Chiesa, né? E se for com Chiesa, aí, rapaz, é para ligar o sinal de alerta, né? Mas, por exemplo, se dão. É porque o Woodley tem uma bolsa alta, e o Dana White nutre uma mágoa dele, né? Das épocas que ele era campeão e que recusava a luta pra cacete, né? Então, só você ver a sequência do rapaz, né? Kamaru Usman era inevitável, que era campeão, Durinho e agora o Colby Covington, né? E o Covington é pior porque é o rival dele e ele odeia o cara, né? Mas aí se o Dana White resolve dar o Leon Edwards, que eu acho que não vai dar, porque o Leon Edwards é do ranking, mas dá, por exemplo, o Michael Chiesa ou outro cara que se ele jogo agarrado, né? Fica complicado, mas tirou o Chiesa desse depois abaixo do top 5, tem caras que favorecem ele, já lutou com o Thompson, né? Tem caras que favorecem o jogo dele, né? Vicente Luque, o Neil Magny, o Geoff Neal. O Woodley eu acho que não é caso de aposentar, né? Porque não tá sendo nocauteado, tá sendo amassado, mas não leva knockdown, né? É arremessado de um lado pro outro, ele ainda consegue fazer oposição, né? Dá um strike pra ver como o cara se sai, né? Se bem que eu não sei que o UFC vai querer fazer isso, né? Como eu falei, o Careca deve nutrir um ódio pelo Woodley. E se você não se chama Conor McGregor e John Jones, a vingança contra do Careca vem depois, né? E poderia dar um strike pra ele pra ver como ele se sai e como ele lida com isso, né? Mas agora falando do Kobe, você pode não gostar do cara, mas o cara é um puta lutador, né, Lucas? E o mal do Kobe é que ele não tem potência na mão, né? Porque se tivesse, o cara viraria um pesadelo logístico no meio médio, né? Porque você tem que lidar com o volume de golpes dele, com a pressão e com o wrestling dele, e ainda se preocupar com a mão pesada, né? Parece que os caras que lutam contra o Kobe não faz tanta questão de estar levando um golpe no rosto, né? O Rob Lawler mesmo andava pra frente de guarda baixa, então a coisa que ele tava menos se preocupando era levar soco do Kobe, né? E você, Lucas? Tá Ah, decepcionado, né? Mas quem sabe na próxima. cara, o mal venceu bem. Eu
peguei ali a tarde toda, fiquei escutando os raps do Woodley para entrar no clima, né? Mas acabei de notar que, Ah, Lucas, só uma assim, coisa. Eu acho que você não escutou muito, não, porque se você tivesse escutado, você torceria pelo Kobe. olha, dependendo da quantidade que tu escuta, tu até cogita, né? Torcer pelo Kobe, né? Mas, falando aí sério, cara, eu acho que essa mão do Woodley aí, a mão matadora, tá virando mais um mito, né, do MMA, como o Shogun de sunga branca, né, o Vitor Belfort que faz 3 rounds, né, então o cara claramente tá numa, ou foi muito mapeado, ou ele não tá querendo muito soltar o jogo para não se expor, porque aquela mão matadora dele tá virando cada vez mais uma raridade. Eu acho que a última vez que ela apareceu aí foi contra o Darren Till, que nem tá mais na categoria, acho que já fez 2 lutas aí na categoria de cima, né? Então, Isso foi, a acredito. última foi contra o da gente mesmo, né? E depois disso aí ele lutou com o Demian, tinha lutado com o Demian antes, mas não apareceu, né? Claramente o Woodley era um cara que ele era muito burocrático como campeão, né? Só que agora ele tá levando a burocracia dele para as lutas, sendo que ele não é mais campeão, né? Já está em quinto do ranking e até sair a atualização aí. Não sei se saiu hoje, mas eu acredito que não saiu. E ele vai Não, cair mais alguma. a atualização nunca não tá saindo na segunda mais não, Lucas, lá pra quarta ou terça. Tá atrasado, né? Mas capaz dele cair mais alguma posição aí com essa derrota, né? Então ele tem que começar a dar uns passos para trás, pegar um cara aí mais com uma posição no ranking aí menor, porque para mim ali o top 5, o único que casa jogo com ele é o Jesus das Ruas, que nunca vai aceitar essa luta aí, né? Então eu acredito que ele vai ter que dar um passo atrás ali, um passo grande, vai ter que abrir uma chance aí, talvez para o Chiesa. O Rafael dos Anjos está descendo, mas seria até uma luta interessante aí, se ele não fosse descer, né? Um Vicente Luque, mas o Vicente Luque só pega a cara para trás, né? Então também é difícil casar essa luta aí. Então acredito que ele tem que sentar aí, mas assim, que nem tu falou, ele tava com um desempenho melhor do que as outras duas, né? Que ele não fez nada. Dessa vez ele começou sendo ofensivo, né? Eu tenho uma teoria que a gente até conversou no grupo, que os agiotas do Uli estavam em volta do octógono, né? Ele não queria chegar próximo, mas depois ali no final do primeiro round, o Dana White espantou os caras e ele voltou pra grade, né? Então não deu muito jogo, né? O E Covington. você que gosta de falar o cigano é o Sigrade, Lucas, o Rudley também, depois do primeiro round, parece que colocaram um imã nas costas dele que ele não conseguia sair da grade, né? E a grade pro extra que nem o Kobe derrubar é muito melhor, né? Ele faz campo com o cigano, né? Deve ser para fazer isso com a grade, aí ficar grudado na grade, né? Eu entendo ali o ponto dele, que é pegar com a mão pesada, né? Então ele fica na grade esperando a aproximação para entrar com a mão, só que ele só engatilha, né? Se for ver a luta dele, ele mais de 5, 6 vezes ele levanta o braço para dar, ele vê que o Covington vai para trás, ele não faz sequência, né? Um cara de um golpe só, né? E acaba sofrendo com isso, né? Então ele não é um wrestler que não pratica o wrestler. É um cara que tem a mão pesada que não solta o jogo. Então, o cara que consegue desviar da mão dele, consegue mapear o timing dele, como o Yurinho fez, como o Usman fez, e agora o Covington também, que respeitou um pouco a mão ali no começo e depois que mapeou foi para cima, vai conseguir, né, acabar com o Woodley, né? E o Covington, por mal ou por bem, né, é um cara que tem uma puta de um condicionamento físico, né? Ele consegue dar 10 socos em 5 segundos, em 4 segundos. É um cara que ele vai dando um monte de porrada. Pode não ter pressão, porque claramente ninguém fica muito machucado ali com ele, mas o que importa para ele é o resultado, né? E por mal ou por bem, acabou no cartel um nocaute, né? Porque o Woodley pegou ali, tentou encaixar a finalização com bem pouca vontade, né? E ficou mais segurando, que já estava no bico do corvo ali no quinto round, né? E na hora que pressionou, o Covington ficou pendurado, e eu acredito que foi nessa volta que ele ficou pendurado que lesionou a costela. O Woodley deu um berro ali e acabou a luta, né? Mas
eu deixo o questionamento para vocês, ouvintes, que se a cabeça do Covington fez aquele estrago com as costelas do Woodley, imagine o que a cabeça do Lawler ia fazer, né? A do Lawler ele não conseguia nem respirar mais, né? E como você falou que o Woodley é o essa que não derruba, né? É que ele tem aquela montanha de músculo, né? Aquela carcaça, e não pode se expor, né? Só que e tem a mão pesada, mas não explode. Ele ficou mais ameaçando o Kobe do que fazendo algo de fato. Mas eu achei que nessa luta até parecia que ia começar mais agressivo, né? Mas o Woodley ele meio que virou refém na mão esquerda, né? Como o Pettis refém do golpe milagroso para salvar ele, como outros caras que são jiu-jiteiro que fica refém de puxar pra guarda e pro chão, ele só tem ultimamente tem a mão esquerda, né? A mão direita pesada dele, e ele estando na situação que ele tá, ele deveria arriscar mais, né? E foi o que eu achei que ele faria, mas o Woodley ficou segurando e já tava no quinto round e não demonstrou nada, né? E acabou sendo um nocaute técnico, né? Mas o Kobe parecia que tinha surrado o Woodley e conseguido um nocaute de fato, né? Mas o Woodley agora é que nem eu falei, vai ter que dar alguns passos atrás. E se o UFC não tiver boa vontade com ele, né? Talvez não tenha. E tem que dar um cara que o jogo se case mais pra ele, né? Dar um strike pra ver se ele se vira, né? Aí se o Woodley, mesmo sendo tendo aquela carcaça toda, aquela massa toda, se ele pegar um strike e ficar dependendo só da mão direita dele, aí é pegar o boné e sair fora, né, campeão? Aí não dá pra. Aí também você não colabora, né? Mas. E agora o Kobe. Ele que quer lutar com o Usman, mas o Usman praticamente está casado com o Durinho, né? Assinou o contrato, mas vai ser em dezembro. Então, pra mim, o Kobe deveria pegar o Leon Edwards para ver quem seria o próximo desafiante. Aí sim seria uma luta interessante e divertida, né? Divertida eu tô exagerando um pouco aqui, né? Porque talvez a gente veja um show de grade, né? E o Leon Edwards tá meio que esquecido, né? Todo mundo passando ele e é Tá bom dele preso. começar a casar uma luta, né? Ele tá preso na Inglaterra. Agora dá pra ele dar a luta, né? Ele não abre o olho não, porque ele vai ficar pra trás. Hein? Daqui a pouco o Masvidal vai, bate o Nate Diaz e ganha o title shot, aí já viu, né? Aparece um Chiesa daqui a pouco do lado É, do Woodley e passa na frente. passa na frente, que o Woodley é o número 5, né? E Jorginho, se quiser, o Jorginho depois de vender 1 milhão de pay-per-view, né? Contribui bastante pra isso. Se quiser lutar pelo cinturão com o Usman amanhã, te dando a casa na hora. O Dana White não tem pudor nenhum de fazer isso, né? Então é bom o Leon Edwards se coçar e o Kobe é o segundo ranking, né? Aí, desse duelo aí, poderia sair o próximo desafiante, né? Mas o Kobe Covington, o cara tem que tirar a persona dele, né? Ele fala que é personagem, já falou, mas sendo ou não, é detestável e desprezível, né? E o cara é um puta atleta, né? Que nem eu falei, se tivesse a mão pesada, talvez tivesse saído com a vitória contra o Usman, né? Mas fazer o quê? Queixo e mão pesada, ou você nasce com ela, ou então não tem, né? Porque não tem como adquirir mão pesada, né? Queixo tem como você esconder ainda. Agora, a mão pesada é só se ele entrar pra lutar com um soco inglês. E isso não pode, é contra as regras. Mas depois Olha dessa. que o Fala. Covington entra, hein? O Corvo, né? Eu esqueci que era a pessoa, né? Então, é bem capaz que isso aconteça, né? Agora, passado a limpo o Fight Night Kobe vs Woodley, a gente vai pro que fez o Lucas participar dessa gravação hoje comigo, que é o UFC numerado. Not a lot of people burning up Mick Maynard's phone to try to get a matchup with Ngannou. Goes the win. Francis Ngannou has arrived. E me dá um destaque do card preliminar, Lucas, sem ser a luta do Blachowicz e do Dominic Reyes e do Borrachinha versus Adesanya. Principal? Qual do principal você destacaria? Cara, eu vou destacar aí uma luta feminina, né, da Kathleen Vieira, ex-futura, não sei contender como é que tá a situação dela aí. Por isso, Que deram uma por isso que é ruim não combinar, né? Você tirou meu destaque, mas continua, Lucas. Não, mas não sei como é que tá a situação, se é futuro da divisão, ex-futuro, mas estão dando uma luta aí boa aí de recuperação aí para Kathleen Vieira. Estão dando a pau por toda a obra, né? A Cijara Eubanks, que é uma luta aí que tá muito, muito tranquila aí para Vieira voltar ao caminho das vitórias. O UFC tá estimando bastante ela, né? Casando uma luta contra a Eubanks, que a gente sabe que tem aquela certa deficiência com algumas atletas aí que botam pressão, né?
Então, vídeo aí, Beth Correia aí e Aspen Ladd, né? Então, eu acredito que tá tudo aí para Kathleen sair com a vitória e quem sabe aí conseguir um futuro casamento melhor, né? Mas é interessante, interessante. Talvez seja um prêmio para a Cejara, né? Eu acho difícil, né? Porque a Cejara acabou de vencer a Júlia Ávila, vai pegar um campo seguido do outro, né? Mas tá tudo aí para Kathleen Vieira ganhar. Ah, sim, Lucas. E falando da Kathleen Vieira e da Cigeril Banks, né? A Kathleen que ela tinha tido uma lesão e ficou bastante tempo sem lutar e voltou contra a Irene Aldana. Aí é aquele mal que eu falo, né? Que é o grappler, o jiu-jiteiro, o wrestler que se apaixona pela trocação, né? Apesar que ela não estava trocando mal contra a Irene Aldana. Achei que ela estava levando uma certa vantagem, levando o round, né? Mas a Aldana vem da escola pugilística mexicana, né? E é boa com as mãos. E a Aldana precisou de uma pequena brecha para nocautear a Kathleen com um cruzado lindíssimo, né? E caso ela tivesse vencido, talvez tivesse tido o title shot, né? E a CGR e o Banks aqui, comparar ela com a Kathleen, aqui é uma luta de recuperação, né? Para a Kathleen voltar pro caminho das vitórias e a 1 ou 2 rodadas, quem sabe, tá disputando o cinturão, né? Porque a categoria que ela tá, o peso do galo feminino, praticamente não tem quase. Tem algumas lutadoras, mas é uma categoria rasa, né? Então, por isso que vira e mexe a Holly Holm tá tendo title shot, né? E por falar em Holly Holm, ela vai lutar com a Aldana e se ganhar é o title shot, né? Espero que isso não aconteça. Quem duvida, porque, né? porque mês sim, mês não, a Holly Holm tá com title shot, né? Fazer o quê, né? E eu vou destacar desse card preliminar, Lucas. Nada. Que a gente poder destacar, mas senão vai ficar muito longo. Vamos agora para a luta principal, a luta co-principal, que é a disputa do título vago do meio pesado entre Dominic Reis, o número 1 do ranking, e o Blachowicz, né? Na minha opinião, se fosse por mérito esportivo, quem deveria estar disputando esse cinturão era o Blachowicz e o Glover, né? Porque são os únicos que vêm de vitória. Ah, mas o Dominic foi contestado, foi garfado contra o John Jones, isso e aquilo. Se fosse por essa ótica, falaram que o Marreta também foi, seria Marreta e Dominic Reis, né? Mas enfim, é o Dominic Reis, né? E agora, Lucas, eu tô com a impressão que sábado que vem essa categoria vai me lembrar aqueles tempos áureos do meio pesado, aquele UFC mais raiz, né? Que é o campeão mediano. Se o Blachowicz campeão seria legal fazer lembrar o Forrest Griffin. Forrest Griffin que foi campeão do meio pesado, hein? É Batendo no Rampage legal. Jackson. Então, É legal porque começa a famosa dança das cadeiras do cinturão, né? apesar, Lucas, que se eu acho que o Dominic Reis vencer essa categoria, vencer essa luta e ganhar o cinturão, eu não acho que ele não vai ser um cara dominante tão longevo, né? Porque a gente sabe que quando você vai disposto a trocar e é 93 quilos, caras com mais de 100 quilos, é uma mão para definir tudo, né? Vide essa categoria antes do John Jones, né? Que ficava pulando de uma mão para outra, né? Era Lyoto, o Rashad, o Forrest Griffin, o Shogais. Rampage, o Shogun da época de sunga branca e sem churrasco. Então era uma categoria bem movimentada, né? Mas eu acho que se o Blachowicz consegue ganhar, é o triunfo do mediano, né? Apesar que eu não acho o Reis aquela Coca-Cola toda, mas apesar do Reis ser mais jovem e ser um cara atlético que bate pesado, é bem habilidoso na trocação e fez o que ele fez com o John Jones na luta passada, eu acho ele favorito, mas eu não acho muito não, porque apesar do Blachowicz ser um cara meio paradão, né? Parece que tomou uma sopa de concreto e ele não se movimenta muito, mas ele tem a mão pesada e a base do Blachowicz é a trocação, né? Apesar dele ter um passado no kickbox, ele é faixa preta de judô e de jiu-jitsu, se eu não me engano. Então a queda pode ser uma opção para ele, né? E o Blachowicz que melhorou de um tempo para cá, porque antes ele já fez lutas chatíssimas, né? Grudando o adversário na grade, pressionando na grade, derrubando, ficando por cima, tipo aquele cobertor molhado. Então talvez ele tente replicar isso, né? Mas eu vou dar o favoritismo pro Reis, que é o cara, um garotão, né? Assim, em ascensão, um cara jovem e se mostrou bem competitivo contra o John Jones, né? Ali eu acho que ele não levou porque ele acabou morrendo no gás, né? Era acostumado a fazer 5 rounds e acabou morrendo no gás e não conseguiu levar, né? Mas eu acho o Blachowicz não, o Dominic Reis favorito. E você, Lucas, quem que você acha favorito nessa luta? Cara, eu acho que claramente aí o Dominic Reis não é um favoritismo esmagador, só que é aquilo, né?
A gente já viu aí, que foi umas 5, 6 lutas aí e do Reis, mas ele é um cara que eu acho até engraçado que cada luta dele, uma luta é um copo meio cheio, na seguinte é um copo meio vazio, né? Então, se a gente for falar aí a- o, o- as lutas dele, né? Teve aí lutas aí que tem primeiro round de campeão e depois não sei se ele perdeu a urgência. Contra o John Jones também acabou o gás. Acho que também foi contra o Osdemir também que ele acabou o gás. É um cara assim que ele tem várias fases durante a luta, né? Mas ele mostrou bastante maduro ali, pelo menos nos 3 primeiros rounds ali com o John Jones e o Blachowicz é um cara bem acertável, né? Eu acredito aí que se eu fosse botar um dinheirinho, talvez aí um nocaute aí do Reis, que ele tem um cara que bate pesado, tem uma boa trocação e um primeiro round devastador, né? Eu apostaria nele, mas eu não duvido do Blachowicz fazer esse jogo aí de cobertor molhado, porque o que vale é o cinturão, né? E por mais que você não venha segurar muito tempo esse cinturão, o mérito de ser campeão já vai abrir várias portas, né? Então, se eu fosse o Blachowicz, faria esse jogo mesmo, não tô nem aí para se vai vender ou não, né? O John Jones tá fazendo muito jogo burocrático há uns bons anos, ninguém ia estranhar, né? Um campeão burocrático, mas para mim vai dar Reis, é o cara aí que tá pistolaço aí por causa da vitória que não levou, né? Mas já faz aí uns belos 6, 7 meses aí que aconteceu essa disputa aí de cinturão. E é aquilo, né? Talvez eu acredito que independente de ser Reis ou Blachowicz, vai começar a dança das cadeiras, porque o top 5, apesar da categoria ser uma várzea, é um top 5 bem interessante aí, com lutadores aí que, principalmente, tirando o Glover, principalmente strikers, né? Então, vai ser bem interessante essa dança das cadeiras, independente de Dominic Reis ou Blachowicz ser campeão. E acho pontuar que eu só acredito ver esse cinturão em outra cintura no sábado, porque até agora ainda não estou 100% confiante. Eu sei que o John Jones saiu do ranking e tudo, mas não estou 100% confiante que o John Jones não vai aparecer lá com o cinturão, né? E querendo ali dizer que é o campeão de verdade e tal, é bem a cara do John Jones fazer essas coisas, né? Ah, você tá achando que o John Jones vai pular e falar, é pegadinha do malandro, sou campeão. É Esse, eu acho que tantos anos, né? é. O John Jones ele gosta do mise-en-scène do show, né? Que na luta com o Blachowicz nocauteou o Corey Anderson, ele ficou lá batendo no peito, chamando o Blachowicz, né? Se pudesse ter público, eu acho que o John Jones estaria lá para tirar um barato que ele fosse o campeão, né? Independente do Blachowicz ou do Reis, mas principalmente o Reis, né? O Reis andou atacando ele bastante, né? E o Reis até parecia que incomodava ele. Mas eu também concordo com você que eu tinha falado antes, Lucas, que o Reis é favorito, mas no conjunto da obra, eu acho o Blachowicz um lutador mais completo, né? Ele não é excelente em nada que ele faz, mas ele tem todos os pontos bem desenvolvidos, o jogo de solo, a trocação dele, né? Um primor mais é boa, então ele pode ter mais caminhos para chegar à vitória, né? Mas eu vou dar o favoritismo pro Rei, né? E agora na luta principal é aquela luta que se o Borrachinha perde, maluco, é melhor desativar as redes sociais e dar um tempo, porque que vão xingar, não tá no gibi, né? E se ele ganha também, vai ser alçado ao posto de. Será que já é Extremo, melhor né, que. cara? Não, vai ser alçado aquele posto. Será que é melhor que o Anderson Silva? Será? Porque você tá É ligado bem como a é que cara. tá ligado como é que é brasileiro, né? Ganhou, é maravilha. Perdeu, não é, né? E só uma curiosidade, Lucas. Você deu uma brochada quando você viu o vídeo lá do Borrachinha e do Adesanya, amiguinhos, o Adesanya batendo no braço do Borrachinha, conversando de boa ou não influenciou em nada? Cara, eu posso ser sincero que eu sabia que esse clima aí de animosidade é para venda, porque a gente já tá macaco velho nesse esporte e a gente sabe quando os caras se odeiam de verdade. Os caras ali, eles não se odeiam de verdade. Dá de ver que quando o Adesanya ganhou o cinturão, eles não estavam naquele clima de animosidade, estavam mais meio que se provocando rindo. Ali, umas semanas atrás, eles fizeram uma conversa online, um tirando sarro do outro. Então tá
tá uma rivalidade assim, eu acredito que sadia, sabe? Os caras não vão querer se matar, vai ser aquele tipo que, independente da vitória, os caras vão se abraçar, vão se cumprimentar, e eu já esperava isso, porque não tem motivo para eles se odiarem se a gente for realmente buscar aí. Borrachinha quis falar que eu odeio ele há 2 anos atrás. Nunca tiveram motivo, nunca tiveram uma rusga assim, frente a frente. Foi mais aquelas provocação de rede social de dois top contender crescendo, né? Então, eu fico bem feliz. Tá dando para dar umas risadas aí com o trash talk deles. Tá engraçado essa rivalidade. E o interessante, o pessoal que está aí nos ouvindo, é que faz bastante tempo que não tem aí um confronto de uma disputa de cinturão onde os dois são invictos, né? Então, o A Adesanya é última, se eu não, 19-0, né? Borrachinha é Pode falar. 13. Essa última, se eu não me engano, Lucas, foi o Rashad Evans contra o Lyoto. Caralho. Antes dessa foi o Lyoto que tirou a invencibilidade do Thiago Silva. E depois a última, se eu não me engano, eu acho que foi o Lyoto. Ele era invicto e o Rashad Evans era invicto, né? A invicto foi aquela lá que o Lyoto tomou o cinturão do Rashad lá e nocauteou ele lá de forma brutal. Se eu não me engano, foi essa mesmo. Mas pode continuar. Não, e se for aí, como o João falou, isso aí faz uns 11 anos, né? Faz bastante tempo aí essa disputa aí de invictos, e acho que é interessante aí, porque mostra que são dois caras que subiram de maneira diferente no ranking, né? O Israel Adesanya foi pegando todo mundo que via pela frente, vários confrontos seguidos aí, e o Borrachinha foi mais atirando nos grandes bosses, né? Os caras ali, os mais temidos, né? Pegou ali um Hall, que a gente sabe que é mediano, mas é um cara temido pela mão, depois mirou ali no Romero, né? Pegou um Hendricks mais para trás também, né? Então fez lutas mais bem pensadas, né? Cara, valide, né? Valide nessa daí, né? Então a gente tem que dar o braço a torcer que às vezes o Valide tem umas de gênio, aquele famoso gênio louco, né? Ele dá umas de gênio, mas a maioria das vezes é louco, né? Então, O Valide, Lucas, é o famoso besta ou bestial, né? Ou ele vai muito bem, ou às vezes vai mal, né? Vai muito mal, né? Mas no mais, os atletas dele costumam se dar bem no UFC, né? é um mérito, né? É um bom mérito. Mas é bem aí que eu tava falando, né? Os dois subiram de maneira diferente, agora vão se encontrar, né? Muito se especulou dessa luta antes de ser uma disputa de cinturão, mas eu acredito que o UFC cuidou bem aí dos dois, porque já tinha na mente que eles tinham potencial para chegar a uma disputa com invictos, né? Então acho que vai coroar a volta dos eventos numerados, né? Minha aposta aí vai pro Adesanya, né? Não vou ser Caxias, não vou ser Borrachete, né? Então acredito que o Adesanya ele é um lutador Não vai ser borrachudo? não vou ser borrachudo, né? Então eu acredito que o Adesanya ele tem mais experiência com o jogo aí do Borrachinha, né? Ele é um cara que já enfrentou aí um cartel gigantesco aí no kickbox, já enfrentou strikers mais dinâmicos no próprio UFC, né? E Borrachinha é aquilo, né? Todo mundo se fala do gás dele, né? Eu acredito que essa luta aí vai ser a prova, né? Porque o Adesanya não é um cara que tem um punch knockout, é um cara que mais longa distância, né? E acredito aí que se a gente vê o Borrachinha ganhando, vai ser no começo, porque aos poucos eu vejo o Adesanya engolindo ele, né? No volume, nos contragolpes, né? E se o pessoal tá esperando luta como a do Romero, né? Que foi horrível ali contra o Adesanya, é só olhar e ver como é que foi a luta do Romero com o Borrachinha, né? Borrachinha é um cara que vai para cima e casa perfeitamente com o jogo da Adesanya para dar show, né? Então, assistam bem aí, peguem a pipoca, peguem uma cerveja que eu acredito que vai ser muito interessante essa luta. Ah, sim, Lucas. E no caso lá que eu perguntei pra você do vídeo, eu já não achava que aquilo era só pra vender a luta mesmo. E o que deixou mais claro pra mim foi quando eles participaram do Sport Center, né? Que era um zoando o outro como se fossem amigos, né? E se provou mais uma vez, né? Que os caras fazem isso pra vender a luta, né? O que pega mais é o cara que é um fã ocasional e médio que vê aquilo lá e compra, né? O cara que gosta da WWE, que é o cara que compra pay-per-view nos Estados Unidos, né?
E até mesmo alguns brasileiros, né? Que eu vi em algumas redes sociais, uma galera falando que o vai Borrachinha matar, né? tava com medo, que o Adesanya entrou na mente dele, mas, porra, o cara é um lutador profissional, os caras vão, mesmo que se odiassem, os caras vão se encontrar num saguão de hotel e sair na mão? Aí não, né? Meu Tem um esporte, amigo, tem um nome a zelar, os, né? os dois pegaram o Romero. É, Os caras que pegam o Romero não tem medo de nada. não tem. Só se quiserem ver que nem o Vanderlei Silva tinha o sonho no TUF, né? O Vandeco sendo quedado pelo Sony de calça jeans. Essa cena é maravilhosa. É perfeita. Mas no mais, Lucas, eu concordo com você. Eu acho o Borrachinha favorito. O Borrachinha não, o Adesanya é favorito. Mas eu vou dar uma colocação aqui. Eu acho que o Borrachinha não vai entrar querendo quedar. Ou eu mesmo acho que se ele fosse entrar querendo quedar, disposto a fazer isso, eu acho que tende a dar ruim para ele. Agora, caso a queda se ofereça para ele, ele veja a oportunidade, aí sim, queda ou tenta para colocar aquela pulga atrás da orelha do Adesanya, né? Que nem o Gaston fez. Mas se ele entrar disposto a fazer isso, eu acho que o Borrachinha tende a não estar muito bem, porque o cara que era do ofício, né, de quedas, que é o wrestler mesmo, que é o Derek Bronson, quando ele tentou quedar, a gente viu o que aconteceu, e depois ele entrou naquele modo lá, que nem o Nate Diaz fala, Panic Wrestling, e foi tirado pra nada, né? E eu não sei se o Adesanya, o Borrachinha tem esse jogo tão primoroso de queda para conseguir encurralar e encontrar um cara que se movimenta tanto, né? No caso, se eu fosse o Borrachinha, a única coisa que eu faria era estudar bastante a movimentação do Adesanya, que com certeza o Borrachinha, sendo um cara que dá pra você ver pelas redes sociais dele, que é um cara bem Caxias mesmo, que vive treinando de segunda a segunda, parece segunda a segunda, treinando, investe bastante no camp, lê o padrão de movimentação do Adesanya, e outra coisa, implementaria low kick, né? Porque o Adesanya fica com a base meio aberta e ele gosta de se movimentar, e se você minar a movimentação, já é metade do jogo do Adesanya, né? E falando daquela luta do Romero com o Adesanya, se por um minuto o Adesanya respeita o Borrachinha, ou meio que fica receioso e faz aquela coisa que ele fez contra o Romero, sinto muito, Meu mas eu acho que o Borrachinha vai deitar ele, porque a chance do Borrachinha ficar parado no centro do octógono, de guarda fechada com casco, que nem o Romero, é praticamente nula. Isso pra mim não existe. E na cabeça do Borrachinha também não deve existir, né? O Adesanya, se o Romero ficou lá parado no centro do octógono, o Borrachinha não fará isso. O Borrachinha vai pra cima pra colocar a mão no Adesanya e acabar com a luta, né? E, como eu falei, se o Adesanya em algum momento fica receioso com Borrachinha, que ele for com o Romero, é pedir pra ser nocauteado, né? E no mais eu acho o Adesanya favorito, né? Porque eu sei que é esporte diferente, mas mesmo no tempo de kickbox, no MMA mesmo, o Adesanya já nocauteou caras e venceu caras e conseguiu contornar caras com a técnica e a habilidade que só tinham a oferecer a ele, principalmente a mão pesada, né? Porque o Borrachinha tem uma mão pesada, mas o Borrachinha não. Ele tem uma mão pesada, mas ele sempre se vai do Garden Pause, né? Aquele cara com golpe singular seco, né? O nocaute seco que é o clássico. Mas um ponto bom do Borrachinha é que ele varia bastante o jogo, né? Cabeça, tronco, mas o Borrachinha também tem que entrar um pouco mais receoso e saber na hora de entrar, para o Adesanya não acabar pegando ele com um chute frontal, uma cotovelada ou joelhada, porque o Adesanya tem uma variedade bem grande de golpes, né? E ir para cima, desgovernar é tudo que o Adesanya quer, né? Mas no mais, eu acho que essa luta vai ser boa. Eu acho que não dura os 3, não dura os 5 rounds, não dura nem 4 ou 3. Eu acho que talvez a gente tenha um nocaute rápido, ou então alguém faça talvez parecer fácil. E é aquela dinâmica de sempre, né? O que perder vai ser, como o Luca gosta de fazer, pisotear o cara e malhar bastante, né, nas redes sociais. No caso, não vai ser aqui no podcast, vai ser nas redes sociais, né? O Lucas gosta de tripudiar. Hoje eu tô até achando estranho que ele tá meio calmo e ponderado, né? Achei Eu que ele gastei com o spam. Mas achei que você vinha com uma metralhadora de tripudiar mais ligado, giratório em cima do spam. Achei você até você light, Lucas. E eu, como disse, vou no Adesanya como favorito, né? E você também, né, Lucas? Adesanya é favorito? Adesanya, né? Acho E favorito. Reis e 60-40 Blachowicz. aí. E Reis e Blachowicz. Vou de Reis favorito também, uns 60-40. Talvez 55-45, que o Reis às vezes decepciona. Também vou nessa aí. Mas no mais é isso mesmo. E
E o cara que se fosse para merecer uma onda de um tripudiação pública sua, seria o Raispen mesmo, né, Lucas? Não tem outro, né? O Raispan, ele ganhou um espaço na minha listinha do tripudiamento, porque realmente ele mostrou que o que tá fazendo camp aí com o Volkov, tá fazendo camp aí com o Anthony Johnson, camp de como perder uma luta, né? E também o Beckett também faz esse camp, né? Porque o cara também Lucas. tá... Esse ano, como eu falei, eu tô tendendo a não chamar mais o Volkov de burro e passar por Spen, mas o Volkov fez mais pra merecer, né? Tem um lugar dele, tem um mérito dele. Igual o Anthony Johnson. Claro. Mas se Hall da continua. Fama, né? Hall da Fama, mas se continua essa tendência dessas paçocadas, dessas peidadas na farofa, até o fim do ano a gente vai ter que criar o Tripudia Awards, né? Que é os melhores do ano, os melhores piores do ano. Né? Pra você fazer aquela premiação que é. Digamos que seria o framboesa de ouro do cinema, seria o Tripudia Awards pro MMA, né? Fiz esse nome aqui de bate pronto, depois a gente melhora o prêmio do Lucas, né? E talvez ele vai até entregar pros caras. Vai até entregar pros caras, né? E aí nessa hora eu sei que ele tá fazendo uma cara maléfica, rindo, porque é isso que ele gosta. Mas se despede da galera aí, Lucas. Pessoal, valeu aí por estar nos escutando. Se preparem que o próximo card é numerado e as lutas principais valendo 2 cinturões, né? E vai ser bem interessante ver esse confronto aí, essa primeira passada de guarda aí do John Jones, que reza a lenda que abandonou o cinturão, e vamos ver como é que vai ser essa disputa aí dos invictos, né? Então, curtam nossas redes sociais e a gente se vê na próxima semana. Sim, e eu acabei até de falar, né, que o Alex não veio hoje, apesar da brincadeira do início, é porque o Alex ele trabalha com o Instagram, né? Ele é influencer e tem uma pequena agência mais próspera de modelo, então ele está recrutando esse fim de semana, né? Quem quiser procurar é só atrás de algum Alex aí no Instagram, se você vê uma coisa relacionada ao modelo, esse é o nosso Alex, do End Steel. Mas no mais, acompanhe a gente, obrigado quem ouviu até agora e caso queiram se inscrever nas redes sociais do End Steel, ela vai estar no primeiro link de descrição do vídeo, se for no YouTube, ou do podcast, se for em algum agregador. Até a próxima e acompanhe a gente.